Olá, pessoas. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre low volume. Para você que não sabe o que se trata e o que isso significa, eu vou tentar explicar para vocês e mostrar do porquê que vocês devem começar a fazer, caso vocês ainda não façam, sem nem saber o que vocês estão fazendo. Mas a gente pode falar um pouquinho então de onde que surgiu, né, essa ideia do low volume, que por mais que seja algo que popularizou bastante nesses últimos anos para cá, ele é bem antigo. Ele foi uma teoria aí fundada pelo Arthur Jones pela década de 70 e para quem não sabe, o Arthur Jones ele foi um dos criadores da marca da Nautilus, que são uma marca extremamente robusta e com aparelhos de academia extremamente tecnológicos, enfim, bem modernos até hoje, né? São máquinas e aparelhos muito bons. E, enfim, ele fundou essa teoria dele, do low volume, que basicamente está dividida aí, dividida não, mas ela pode ser explicada entre três pilares, que seria a de alta intensidade, então também conhecida como o HIIT, que é o treino de alta intensidade, com a qualidade de movimento, ou seja, sempre tendo uma técnica muito boa, um padrão de movimento, né, sem nenhuma repetição roubada, né, entre aspas ali, e com a falha muscular, o que seria, obviamente, sempre buscar a falha muscular, sempre buscar a falha técnica dos exercícios ou a falha total, que seria aquele ponto onde você faz a sua repetição e você não consegue mais levantar o peso. Você fica lá brigando, brigando para conseguir levantar o peso e o seu músculo basicamente não consegue mais. Obviamente não, a gente tem essa sensação de que é o músculo que está falhando, mas na verdade o músculo não falha. A falha ela é algo completamente é, cognitiva, então na verdade é teu sistema nervoso central que chegou a um nível muito alto de fadiga e de cansaço, e ele não consegue mais recrutar unidades motoras para o seu músculo, mas o seu músculo não exatamente falhou. Então, por isso que a falha muscular ela é algo importante, muito importante para a hipertrofia, porque a gente busca com ela extrair o máximo possível do que o nosso músculo e do que o nosso sistema nervoso consegue aguentar de volume de trabalho. E E chegando na falha muscular, a gente sempre vai criar muita qualidade muscular, muita densidade muscular, porque o nosso músculo ele está sempre trabalhando aí como, como né, esse pilar importante do low volume, que é a alta intensidade. Obviamente, a gente pode trabalhar com a falha e com uma intensidade baixa, que no caso seria então trabalhando com repetições altas, mas o problema é que quanto mais repetições a gente coloca em uma série, mais difícil se torna mensurar o que é a falha de verdade. Porque quando a gente está fazendo repetições muito altas, o nosso músculo ele vai começar a acumular muito metabólicos no músculo e a gente vai ficar com aquela sensação de que o músculo está queimando. E essa sensação de queimação no músculo, ela não é benéfica para a hipertrofia. Não é essa sensação de queimadura que sinaliza o músculo que o músculo deve crescer ou qualquer coisa do tipo. Obviamente não tem nada de errado você sentir também, não é algo que também vai te prejudicar, mas é algo que pode te prejudicar justamente porque se torna mais difícil de você chegar até a falha, né? Então, só eu acabei não explicando muito bem, mas a intensidade, na verdade, a intensidade ela pode ser definida como uma carga de trabalho, ou seja, o peso que você está colocando num certo exercício, o quanto mais próximo ele se aproxima do seu 1 RM. E o RM, ele basicamente é a repetição máxima, ou seja, é aquele peso que você vai conseguir fazer apenas uma repetição e vai falhar nela. Ou seja, você vai conseguir fazer essa uma repetição, mas você não conseguiria fazer mais nenhuma repetição após isso, porque esse peso ele é o seu peso máximo. É um peso aí que ele é muito explorado, por exemplo, por powerlifters, né? Porque nas competições os caras vão sempre tentar fazer esse 1 RM. Obviamente é uma métrica muito difícil de mensurar. Vai variar muito de dia, vai variar muito da sua recuperação, da sua dieta, mas a ideia
é a gente não trabalhar com 1 RM, obviamente, mas com cargas próximas, como 80 a 90%, em alguns casos até mais, dessa carga máxima, buscando sempre um range de repetição, por exemplo, de 4 a 10. Obviamente, por cada exercício a gente pode variar. Eu, particularmente, gosto de fazer em alguns exercícios 7 a 10. Outros exercícios eu gosto de fazer de 4 a 6. E alguns exercícios compostos e mais pesados, como levantamento terra e agachamento, ou até mesmo supino, já acho interessante uma carga para 2 a 4 repetições, algo assim. Mas pode variar muito. A ideia, basicamente, é que você sempre faça uma carga bem elevada e, e faça também com muita qualidade. Isso que é muito importante. A sua técnica ela tem que ser muito boa, porque se você não tiver uma técnica adequada, é, cara, a chance de você estar roubando na sua série, a chance de você estar trabalhando o músculo errado, digamos assim, ou até mesmo a chance de você se machucar, ela aumenta. Obviamente não é por você fazer uma técnica errada uma vez, até porque todo mundo precisa aprender e o corpo precisa se adaptar. Mas você não vai conseguir trabalhar com intensidade alta, você não vai conseguir progredir suas cargas e evoluir se você não tiver uma boa qualidade de execução, não tiver uma boa técnica e não tiver bom range de movimento. Então, busque aprender também para cada exercício qual que é a maneira certa de executar ele. Busque sempre padronizar o seu movimento, então fazer sempre aquele mesmo movimento, trabalhando sempre aquele músculo-alvo e não os músculos que você pode acabar usando aí para roubar e para se beneficiar, enfim. E cara, o grande ponto desse low volume é que ele se popularizou recentemente aí muito por causa se popularizou recentemente aí muito por causa desse pessoal aí que conhecido aí, talvez vocês conheçam, o pessoal do low volume. Que, cara, eles basicamente pregam um estilo de treinamento pesado, um estilo de treinamento com volume um pouco mais reduzido, porque as séries, como a gente falou ali, que a gente vai fazer com uma alta intensidade, esse treinamento de alta intensidade, ele é extremamente cansativo para o seu sistema nervoso central, e ele vai fazer, cara, vai ser uma consequência. Você vai acabar diminuindo o seu número de séries, você vai acabar diminuindo o seu número de exercícios, porque isso vai te causar muito cansaço e vai ser o suficiente para te, para sinalizar a hipertrofia para o seu músculo. Então, isso é um negócio que precisa ficar bem claro, que você não vai de forma alguma fazer isso de maneira ativa. Você vai pensar assim, agora eu vou virar low volume, agora eu vou diminuir o volume do meu treino. Não, na verdade você vai começar a aumentar a intensidade, aumentar a qualidade e buscar sempre melhorar a falha muscular, né? Chegar sempre mais próximo da falha muscular. E automaticamente, quando você começar a fazer isso, você vai começar a ter que diminuir o volume, porque você não vai conseguir fazer quatro séries de 3 exercícios para o mesmo grupo muscular com uma intensidade alta. Você vai ficar extremamente fadigado, seu músculo vai ficar extremamente dolorido e você provavelmente não vai conseguir se recuperar até a sua próxima sessão de treino. Por isso que é muito importante a gente fazer algo que a gente chama de horizontalização de volume, que seria dividir as séries de cada grupo muscular ao longo da semana. E isso é bem parecido com tudo que eu já falei aí no canal nas últimas divisões de treino. Então, as divisões de treino como upper lower, como full body, como torso limbs, são divisões que a gente trabalha mais do que uma vez o mesmo grupo muscular, podendo trabalhar até 3 vezes por semana um grupo muscular, ao invés de uma divisão de treino mais tradicional que muito provavelmente algum instrutor da sua academia pode ter passado para você, onde você treina apenas um músculo por dia. Isso, isso não é algo benéfico, porque você vai ter que fazer um volume extremamente alto, extremamente elevado, e você não vai ter uma frequência de estímulo tão grande para aquele músculo. Porque pensa, se você só vai treinar uma vez por semana o seu peito, então você tem apenas um dia da semana para você sinalizar a hipertrofia e sinalizar ao seu corpo que você quer
que aquele músculo cresça. Mas, cara, se você quer que o seu músculo realmente cresça, por que que você não faz então uma divisão de treino onde você pode treinar 2 ou até 3 vezes na semana e dar um estímulo para hipertrofia para aquele músculo, entende? Então você tem muito mais chances, digamos assim, de acertar. Uh, Até porque você vai fazer 3 treinos, onde você vai fazer 3 estímulos, ou, claro, dependendo da quantidade de exercícios, enfim, e com muito mais intensidade. E cara, o grande ponto é que o low volume ele é inevitável, que a gente sempre fala, porque todos os atletas, então eu peguei aí 2 atletas, um bem mais conhecido, com já um espaço mundial, e outro que ele é um brasileiro aí que está se popularizando bastante, mas que ainda não é, eu acho que ele ainda não é atleta profissional, certo? Bom, me corrijam se eu estiver errado. O Ganlenzinho e o Rafael Brandão, que são, enfim, atletas e influenciadores brasileiros, que se você pegar aí recentemente, os dois se adaptaram e mudaram bastante o estilo de treinamento dele. O estilo de treinamento deles era algo um treinamento extremamente volumoso, com intensidade muito baixa, ou seja, fazendo muitas repetições, muitas séries de cada grupo muscular, ao invés de fazer um treino mais focado na intensidade, mais focado na recuperação e com frequência de estímulos ao longo da semana. E não é à toa, cara, que o Rafael Brandão aí, ele estava já há algum tempo em um platô muito grande de não conseguir evoluir muito bem. Parece que algumas vezes ele melhorava, depois ele diminuía. Obviamente ele teve alguns problemas aí intestinais ao longo da preparação, enfim. Mas, cara, foi ele mudar a forma de treinamento dele, buscando mais intensidade, buscando progressão de carga. E ele já teve uma mudança de físico absurda. E, obviamente, o Galenzinho, obviamente, ele começou a hormonizar, então isso com certeza teve uma influência muito grande na evolução dele. Mas se você vê os vídeos recentemente dele e os vídeos mais antigos, você consegue perceber claramente o quão absurdo foi a mudança de treino e o quão absurdo foi a mudança do físico dele. Porque ele fazia um treinamento extremamente volumoso, fazendo 1 milhão de passadas, fazendo 1 milhão de séries, cara, coisa absurda. E cada vez mais ele está diminuindo as séries, cada vez mais ele está focando em uma boa execução, em uma carga mais elevada e uma boa intensidade, uma boa frequência de estímulos para poder tanto se recuperar quanto sinalizar mais vezes hipertrofia ao longo da semana. Então, cara, realmente é algo que está cada vez mais comum aí hoje em dia. O pessoal indo pro low volume. E, cara, a gente pode falar até dos atletas aí, provavelmente os mais famosos, que são adeptos a esse estilo de treinamento, né? Que é o Dorian Yates, provavelmente aí o mais famoso e com os maiores resultados. Mas nos dias atuais a gente também tem o Ruff Diesel e o Mike Summerfield, que são aí inimigos, né? Rivais, adversários do Ramon. O Ramonzinho que a gente também viu aí no último slide. E, cara, eles também são extremamente adeptos a esse estilo de treinamento, um estilo de treinamento focado em intensidade, focado em frequência de estímulo e não focado em volume excessivo. É um volume controlado, um volume onde você vai fazer mais séries ao longo da semana do que mais séries apenas em um dia, e focando sempre em chegar próximo da falha com cargas elevadas e boa execução. Esse é o grande princípio, esse é a grande questão do low volume. Porque sempre que você elevar a intensidade do seu treino, você vai ter que diminuir a quantidade, digamos assim, ou o volume do seu treino, né? O termo técnico seria o volume, mas o que eu quero dizer com a quantidade seria ou o número de exercícios, ou o número de séries, ou até mesmo o número de repetições, em alguns casos, caso você trabalhe aí, por exemplo, com todas as suas séries de 10 a 12, de 10 a 15, cara, esquece. Isso aí, fazer todas as séries com esse range de repetição não faz sentido. Você tá deixando aí de ganhar força, tá deixando de evoluir seu físico e provavelmente tá ficando bem longe da falha, porque chegar próximo da falha é o que é o maior sinalizador de hipertrofia que você pode ter. Obviamente a gente tem alguns defensores aí do high volume,
Cara, não é nenhuma forma de ataque pessoal nenhum deles. Eu estou apenas trazendo aqui só por conhecimento de todos, né? E esse pessoal aí sempre fala bastante do high volume. Eles defendem então que o treino ele tem que ser com um volume mais elevado, com muitas repetições, muitas séries de trabalho e muitos exercícios, treinando apenas um músculo por dia. Enfim, são opiniões diferentes. Obviamente isso aqui não é um ataque pessoal, nenhum deles. Todos eles aí merecem um respeito aí pelo que eles já construíram, tanto como atletas ou como treinadores. Mas o fato é que quanto mais tempo passa, mais parece que essa forma de treinar está ficando um pouco defasada, porque a gente vê muita evolução dos atletas que estão indo para esse modelo de treinamento, que estão fazendo treinos mais intensos. E obviamente a gente sempre vai ter exemplos de atletas que, mesmo utilizando o high volume, têm resultados excepcionais, como é o caso, por exemplo, do Jay Cutler. Enfim, tem diversos atletas aí que a gente pode mencionar e pensar. Mas o fato é que quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que o low volume ele é inevitável, porque a melhor forma de você evoluir é sempre buscando a melhor intensidade, com evolução de carga, com evolução de repetição, com evolução de série, com evolução da sua técnica e da sua forma, mas principalmente com a intensidade e a proximidade com a falha. E é isso que vai fazer você evoluir no seu treino. Para você que quer aplicar isso na prática, é aquilo que eu falei. Busque sempre chegar o mais próximo da falha e busque sempre trabalhar com progressão de carga, ou seja, sempre buscando fazer mais pesado, ganhar mais força, porque isso vai desbloquear o seu físico e isso vai desbloquear resultados que você talvez nunca tenha visto antes. Cara, se você nunca trabalhou com intensidade real e você nunca chegou próximo da falha no seu treinamento, eu tenho certeza que quando você começar a fazer isso, é questão de semanas para o seu físico já ficar diferente e já se adaptar. Então eu vou voltar aqui nesse slide. E cara, todos esses caras aí que você está vendo são referências para mim. E caso você queira aprender um pouco mais sobre low volume, você pode também dar uma olhada aí no canal desses caras. Todo respeito aí a todos os mencionados nesse vídeo. E enfim, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais curto. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. E deixem também sugestões aí dos temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Se vocês quiserem, eu posso trazer também como aplicar o low volume mais na prática, explicando também as divisões de treino que a gente utiliza. E caso você tenha interesse em também ver a divisão de treino como upper, lower e full body, já tem vídeos aí no meu canal explicando todas elas, beleza? Abraço e até mais.